Então, começar a gravar, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa aula aqui. E hoje ela vai ser aqui no Meet, como eu falei para o pessoal. Não vai ser no Zoom, porém é só um dia típico mesmo, não vai acontecer de novo. Todas as aulas são no Zoom, definitivamente isso não vai mudar. E bem, pessoal, hoje eu estou aqui para passar para vocês toda a estrutura de SCA, para que vocês apliquem tanto para vocês quanto para seus clientes, para vocês fazerem a análise de um funil e a otimização de um funil baseado em dados, para que vocês não tenham problemas, entendeu? Problemas de quais? Torrar o dinheiro, acabar gastando o que, por exemplo, não deveria, não ter resultado, ansiedade também é uma coisa que bate bastante. Respondendo o Bruno ali, essa aula pode ser também, pode ser também para quem ainda não tem clientes, porque o objetivo de vocês é ter, então é muito bom vocês já saberem o que fazer, principalmente uma aula que não tem dentro da ordem ainda. Está sendo feito um curso para isso, né? Mas ainda não tem uma aula sobre isso. Então é muito bom vocês terem conhecimento sobre isso, porque vai ser importante quando começarem a fazer as primeiras campanhas. E principalmente para quem quer melhor ter ideia das métricas. Inclusive, tem muitos leitores aqui, pessoal que lê, não lê. Comenta para mim aqui. Vocês leem ou não? Pode abrir o microfone por enquanto, responde para mim no chat. E para quem é leitor, vou deixar a indicação de dois livros, que é o livro de KPIs e o livro de Indicadores de Sucesso. São livros que vão ajudar vocês a terem mais noção do que é controle de dados, adaptação de dados, análise de dados e tomada de decisão baseada em dados. Você vai ver que o que eu mais vou falar durante essa reunião aqui, durante esse encontro, é dados, porque é isso que vocês precisam ter controles. Tudo que vocês forem fazer tem que ter um embasamento por trás. Dentro do marketing, nós usamos os números ou os dados para a gente não cometer erros, não falar coisas erradas e não errar em literalmente nada. Beleza, pessoal? É isso. Eu vou estar abrindo aqui um documento para começar com vocês, este documento. A gente vai passar pelas duas fases, a teórica e também, obviamente, nós iremos passar aqui pela fase prática, onde eu vou mostrar para vocês na prática como que funcionaria uma análise como essa. E bem, só lembrando novamente, né, de que todo o conteúdo passado aqui ele vai ter embasamento em todos os meus outros negócios como coprodutor e como dono de empresas, onde já foi faturado mais de 7 dígitos aí, beleza, pessoal? E aqui. Perfeito, então a gente pode começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão ter controle. Então, beleza, pessoal. Deixar o título como análise de dados e tomada de decisão no SCA, beleza? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que entender por que fazer tudo isso, obviamente. Quando a gente fala de marketing, pessoal, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter noção? Né? Por que o marketing funciona? Porque nós metrificamos o que está acontecendo, quem estamos alcançando e qual resultado estamos tendo. Basicamente, isso é o marketing, entendeu? As métricas são os números e os dados. Nós vamos metrificar. E por que ter eles? Porque quando a gente tem o número dos dados, nós temos o quê? Previsão, entendeu? Do que fazer. Do que fazer, do que vai acontecer e previsão do que pode ocorrer, que é o que a gente chama de contingência. Para quem não sabe o que é contingência, é algum tipo de medida protetiva a algo ruim que possa vir a acontecer, ok? Então, quando a gente tem controle dos dados, é isso que a gente tem. Previsão do que fazer, do que vai acontecer, a gente tem contingência. Beleza, pessoal? A gente evita que aconteçam coisas ruins que fujam do nosso controle, como, por exemplo, torrar o dinheiro sem ter nenhum tipo de retorno. Beleza, pessoal? Só que agora a gente entra
no primeiro estágio. Como conseguir os dados para ter esses benefícios? A gente entra nesse primeiro mérito. Como? Só aceitar o pessoal que pediu para entrar aqui. E agora vamos lá. Como conseguir isso? Simples, comprando os dados. Comprando os dados através de, vamos lá, testes de criativos, testes de públicos, testes de roteiro ou de script, né? Vamos colocar aqui. Teste de comunicação do funil, dos posts, etc. Então, tudo que a gente vai fazer é comprar os dados através de testes, onde, por exemplo, a gente sobe uma quantidade X, como, por exemplo, 6 criativos diferentes, para que a gente entenda qual modelo funciona melhor, sabermos qual modelo temos que utilizar para modelar ele, e possivelmente identificar qual o melhor criativo que vai melhor performar para a gente nesse período que estamos trabalhando. Faz sentido, pessoal? Então é assim que a gente consegue esses dados. E o que fazer após conseguir esses dados? Como me organizar? Vocês têm que trabalhar o controle de dados. Vou até colocar antes de trabalhar, né? Só aceitar o pessoal aqui. Então, vocês vão ter que trabalhar o controle desses dados e organização deles através de planilhas ou plataformas de relatórios e funis de vendas. Assim você vai conseguir organizar esses dados. E quando organizar esses dados, você fará uma análise deles e entenderá primeiramente qual o padrão do seu mercado e da sua operação para saber... Eita, coloquei aqui sem querer um acento. Se você continua otimiza ou para seu funil. Basicamente isso que vai acontecer, pessoal. Na teoria, é basicamente isso aqui que vai acontecer de forma bem direta. Então você primeiramente compra os dados por meio de testes. Você vai organizá-los e juntá-los em uma plataforma, uma planilha, o que você achar melhor, o CRM, enfim, eu não sei. E aí você vai analisar eles a fim de poder entender o padrão do mercado, qual o padrão da sua empresa e identificar se vai ter lucro, se vai ter fracasso, se você continua, se otimiza, o que você vai fazer com esses dados. Faz sentido? A grosso modo, é exatamente isso, de forma simplificada, que vocês vão fazer com os dados. Com o intuito de previsão de o que fazer, o que vai acontecer e contingência. Previsibilidade e contingência, resumindo. Até o presente momento, fez sentido, pessoal? Fala pra mim. Total sentido, cara. Perfeito. Então vamos lá. Isso aqui é a base. Agora vamos lá, mano. Como funciona na prática? Vamos dar um exemplo aqui agora. Deixa eu só colocar em caixa alta aqui. Como vai funcionar na prática? Fazemos um teste de criativo. Basicamente isso. Vamos colocar esse aqui por enquanto. Fazemos um teste de criativo aqui. Imagine esse cenário hipotético inicialmente. Fazemos um teste criativo. Colocamos 6 criativos para rodar, um diferente do outro.
Basicamente isso. Com o intuito de identificar qual modelo vai me trazer melhores métricas para maiores resultados. Agora vamos colocar aqui. Melhores métricas é o quê? Custo baixo e volume alto. Basicamente, isso são as melhores métricas que a gente vai estar buscando, dentro desses criativos que a gente colocou. Rodamos por 7 dias, como é o padrão aqui, a gente utiliza 5 a 7 dias dentro das minhas operações, no mínimo. Rodamos de 5 a 7 dias para identificar o modelo de criativo. Entendeu? Já vai lá, Vitão. Rodamos de 5 a 7 dias e agora vamos analisar as métricas. Como analisar as métricas? Como analisar as métricas? Opa. Alguém tem algum palpite de como analisar as métricas aqui? Da maneira mais eficiente possível? Pode escrever, abrir o microfone, fica à vontade. Alguém tem alguma noção? Ou se arrisca a dizer? Não tem problema se errar. Construindo um funil de vendas completo. Ou fazendo um debriefing dele. Perfeito. Então nós vamos, para poder identificar, construir um funil de vendas completo, pessoal. Como que funciona isso? Aí vem aquela questão assim, imagine um funil de vendas. Né? Vamos até colocar aqui, ó, funil de vendas. É aquele padrão que vocês já conhecem. Gera lead, qualificar lead, etc. Beleza. Só que antes do funil de vendas, vai ter o funil de prospecção. Entendeu? Vai ter um funil de prospecção. Até vou trocar o nome aqui na realidade, para não confundir vocês. Funil de prospecção é a mesma coisa do funil de vendas, só que vai trocar as fases. Que ao invés de gerar um lead, qualificar ele, avaliar desafios, etc, etc, você vai colocar as métricas do seu funil para entender como ela está funcionando. Então, no topo aqui, ó, vamos até abrir um gerenciador de anúncios. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Depois eu compartilho, porque eu não vou conseguir compartilhar as duas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Depois eu abro o gerenciador para vocês verem. Se a gente for abrir o gerenciador, qual é a primeira métrica do funil que vai estar no topo de todas? Vamos lá, aqui a gente vai construir um funil. Primeiro, alcance. A primeira métrica vai ser o alcance. Porque a gente quer saber com quantas pessoas a gente alcançou. Depois do alcance vão ser as impressões. Então é o quê? Imaginem que o anúncio ele é um panfleto físico. O alcance são as pessoas que a gente chegou a entregar os panfletos. Só que as impressões são as pessoas que definitivamente leram o seu panfleto, não aquelas que só pegaram e jogaram fora sem nem olhar para ele. Você entendeu? De uma forma resumida, grosso modo, sem entrar muito a fundo nisso. Se for só para eu dar um simplificado. Então, a primeira coisa é quantas pessoas alcançamos. E dessas pessoas, quantas estão definitivamente lendo o meu panfleto? Entre aspas, interagindo com o meu panfleto de alguma maneira. E não estou só pegando e jogando fora, fingindo que nunca me viram. Mas por que é importante esses dois? O alcance vai mostrar quantas pessoas estamos alcançando, obviamente. Mas as impressões vai mostrar quantas pessoas estamos atingindo, de fato. Por quê? Vocês já sabem, não é segredo, que você não paga pelo alcance, você paga pelas impressões. Entendeu? E esse é um dos diferenciais do marketing. Você não paga para entregar o panfleto, você paga para as pessoas que lerem ele, que interagirem com ele, que engajarem com ele. Entendeu? Então é importante ter essa distinção para saber. Porque se o número de impressões for muito pequeno comparado ao número de alcance, obviamente, quer dizer que está ruim, não está chamando atenção. Talvez o hook esteja ruim. Entenderam? Depois das impressões,
vai vir o quê, pessoal? Depois das impressões, vão vir os cliques. Cliques no link. Basicamente isso. Porque após a pessoa ler o meu panfleto, ela vai ler o QR Code, ela vai até a minha loja, até a minha clínica, ou pelo menos jogar no GPS, ou seja, ela vai clicar para ir para a página que eu destinei, que vai ser o link. Seja para o WhatsApp, seja para uma landing page, para um site de vendas, para um checkout. Vamos colocar aqui no exemplo. Vou dar um exemplo, pessoal, que seja funil de captação para landing page, né? Captação para LP. Vamos dar esse exemplo. Eu também posso fazer depois com o WhatsApp. Então, clique no link. Vamos colocar aqui, vai ser clique para LP. Clique para LP. Eu vou deixar clique no link para LP. Beleza, pessoal? Só que daí, entre os cliques no link e as impressões, existe uma outra métrica. Entre elas, alguém sabe qual é? É o CTR. O CTR mostra qual a porcentagem de pessoas está clicando. Por que a porcentagem? Porque basicamente o ser humano, nós talvez somos meio ruins de matemática. Se a gente vê, por exemplo, 1.000 pessoas, entendeu? 1.000 impressões e apenas 10, 30 pessoas estão clicando, por exemplo, que seria a média de 1%, por exemplo. Entendeu? Apenas 10 pessoas, 1% está clicando, a gente tende a pensar, pô, isso é ruim, mas a gente sabe que a métrica é 1%, mas inicialmente o cérebro não assimila. Os mais ansiosos vão se desesperar. O CTR ajuda a gente a ter controle de métrica em porcentagem para saber que a gente está correto, sem olhar somente para isso e os ansiosos sofrerem. Eu vejo dessa maneira. Então vai existir o CTR, a taxa de pessoas que estão clicando no link, entre impressão e clique. A taxa das pessoas que vêm e clicam. Beleza? Após o CTR, pessoal, vai ter o quê? Visualização de... Ah, não, perdão, eu ainda esqueci, cara. O CPC. Custo por clique. Que vai estar também entre as impressões e o clique no link. O CPC, custo por clique no link. Para a gente saber se a gente está pagando caro, se está pagando barato, como que estão os nossos custos. Tá bom? Daí a gente vai ter controle disso. Após o CPC, a gente vai ter o que, pessoal? Após o CPC, a gente vai ter a visualização de página, ou seja, page view. Visualização de página vai dizer para a gente das pessoas que clicaram para entrar no meu link, quantas visualizaram a página. Então, por exemplo, 10 pessoas clicaram no meu link, né? E 7 pessoas viram a minha página. Eu tenho um total ali de 70% de conversão em visualização de página, né? Mas eu já vou falar melhor sobre o Connect Rate. Mas enfim, a gente vai ter ali o Page View agora, quantas pessoas estão vendo. Porque entre o clique e o Page View vai ter o quê? Novamente, uma outra métrica, que é o Connect Rate. Ele vai mostrar para a gente qual é a porcentagem de pessoas que estão chegando na minha página. Isso vai me mostrar o quê? Isso vai mostrar para vocês qual o desempenho da sua página, a velocidade de carregamento, a velocidade em que está a transição entre Facebook ou Instagram e sua página, Google e sua página. Porque se tiver um connect rate muito baixo, naturalmente abaixo de 70%, 60%, é porque está muito ruim. E você tem que melhorar a velocidade de carregamento da página. Óbvio que são inúmeros motivos para a pessoa não chegar até a sua página. Assim como ela pode ser a demora no carregamento da sua página, nem sempre vai ser isso. Às vezes pode ser que a pessoa está indo, está carregando, brota uma notificação, uma ligação e ela sai da página e não volta mais. Ou pode ser que ela só seja muito ansiosa, entendeu? E ela clica, não abre na hora, ela já saia. Pode ser que ela clique sem querer e ela já saia. Tudo isso são motivos que vão contar, mas o mais comum é a velocidade de carregamento da página. Entenderam?
Então, entre o page view e os cliques, vão ter o connect rate para nos mostrar qual a taxa de pessoas que clicam está chegando e o porquê normalmente, né? A gente vai mapear através da velocidade da página e principalmente aqui vem uma ferramenta para vocês não esquecerem. Hotjar. Alguém já ouviu falar da Hotjar aqui? Vou até escrever no chat para vocês aqui. Hotjar, ela basicamente vai gravar, pessoal, ela vai gravar o desempenho, né, o que o pessoal está fazendo na sua página para vocês. Ela vai ajudar vocês a terem controle. Porque normalmente aí vem a outra métrica que o Hotjar vai ajudar dentro dessa métrica. Que é o quê? Cadastro. Taxa de cadastro. Porque daí aqui, entre as pessoas que viram a minha página, quantas estão se cadastrando no meu funil? Aqui a gente vai querer também. Beleza, pessoal? Taxa de cadastro na página. E aí, entre também a visualização de página e a taxa de cadastro, a gente vai ter o custo por cadastro. Vou colocar CP cadastro, para não confundir, tá bom? Quanto eu estou pagando por cada pessoa que se cadastra dentro da minha página hoje? Essa é a minha pergunta. Beleza, pessoal? Aí a gente vai estar colocando. Após a taxa de cadastro, né? Beleza? Vai ter o quê? O agendamento. Seja ele manual ou seja em uma página de obrigado. Ou seja você entrar em contato, ligar no WhatsApp ou alguma coisa assim, ou página de obrigado, vai ter a taxa de agendamento, né? Então, quantas pessoas se cadastraram e quantas estão agendando para eu ter controle disso? Entre o agendamento e o cadastro, a porcentagem de agendamento, quantas pessoas, né, quantos por cento estão agendando, você também faz manual essa métrica. E depois, qual é o custo por agendamento? Beleza, pessoal? Após o custo por agendamento, pessoal, aí a gente vai seguir um funil de vendas tradicional aqui. Que daí vai ser o quê? Normalmente, a taxa de qualificados. Quantas pessoas são qualificadas no fim das contas? Depois do pessoal que é qualificado. Pessoal que deu no show. Quantas pessoas deram no show após a reunião de vendas, né? Dá para até colocar aqui no meio, reunião realizada. Quantos a gente realizou com a reunião? Quantos deram no show depois e vão para FUP, para follow-up, no caso, né? Vendas realizadas. E depois vendas futuras e aí vendas perdidas. Taxa de conversão. Taxa de percas. Essas são as métricas do funil que vocês vão ter. Então agora se você for ver, isso aqui é um funil completo, pessoal. De prospecção e na realidade um funil de vendas completo. Onde você vai mapear todo o processo e aqui você vai juntar todos os dados. Beleza, gente? Através disso aqui você vai ter controle do que está acontecendo dentro do seu funil. Beleza, pessoal? Até o momento fez sentido para vocês? Comenta para mim aqui, por favor. Verdade, CPM, eu tinha esquecido, pessoal. Me perdoa. Aqui entre o alcance e as impressões vai ter o CPM, custo por 1000 impressões, né? Das pessoas que eu estou alcançando, quanto eu pago para 1000 delas gerarem impressões para mim. Vai ter o CPM também, me perdoa, pessoal, tinha até esquecido. Mas é isso aí. Mas até o momento fez sentido como que deve funcionar o funil para vocês terem uma análise precisa? E a, Fez sim, cara. e a partir 100%. daqui a gente vai começar a fazer o debriefing do funil. Entendeu? Então vamos supor que vocês façam 10 vendas no final do mês. 10 vendas, um ticket talvez de 1.500, vamos supor assim. Valor de conversão até um pouco aqui. Valor convertido. Agora a gente vai entrar para os
para as métricas. Vamos supor que a gente tenha a venda realizada no caso, né? Vamos supor que a gente tenha 10 vendas realizadas no final do mês. E que a gente tenha uma taxa de conversão de 10%, que é o mínimo. A média vai ser de 20% no mercado, 20, 30%. Então, vamos colocar 10% de conversão para facilitar aqui. Caso você seja um iniciante, alguma coisa assim. Ou seja, se eu tenho 10% de conversão e eu tenho 10 vendas, significa que eu realizei 100 reuniões de vendas. Correto? Perfeito. Das 100 reuniões de vendas, eu fechei 10. Sobraram 90 pessoas. Existe uma métrica que a ciência nos mostra que, basicamente, os 20% convertidos, 10 a 20% das pessoas que vierem, já são clientes fechados. Vamos focar nos 10 agora, tá bom? Já são clientes fechados. Beleza? Vou até colocar para 20, só para deixar no padrão de mercado. 20% já são clientes fechados. Desses 20%, uma média de 30% a 40% não vão ser seus clientes já. Ou seja, a gente sabe que vendas perdidas, na média, já tem aqui 40%. Né? Ou seja, a taxa de perca 40%. É a média que eles colocam para nós. Nisso aqui sobrou mais 40 pessoas. Esses outros 40% que sobram, basicamente, é responsabilidade sua ser um bom vendedor e vender para eles. Então, eles não vão vir prontos para fechar contigo. Não vão ser clientes que vão ser uma venda tranquila. Vão ser clientes que vão dar objeção, que vão pensar, talvez vão para uma segunda reunião. São clientes que vai depender exclusivamente da sua técnica de vendas para fechar. Por isso que pessoas que têm uma taxa maior que 20% são consideradas boas vendedoras. Entendeu, pessoal? Então a gente sabe que aqui vão sobrar 40%. Entendeu? Só que a gente sabe que essas 40 pessoas que sobraram não vão ser todas fechadas. Então vamos supor, tá bom, que a gente tenha dessas 40 mantido 20 para um fechamento futuro, colocou no CRM para fazer follow-up, e mais 20 que vão para 60, né? Perdidas. Então a gente teve essa taxa aqui. É uma taxa ruim? Não, não é uma taxa ruim. Não é uma taxa ruim. Beleza, pessoal? Principalmente se você fechar essas 20 vendas futuras. Agora, das 100 reuniões realizadas, não foram somente 100 pessoas que a gente alcançou, porque um funil é aquele padrão, ele vai se fechando ao longo do tempo. Então, a gente alcança muitas pessoas e fecha com poucas. Só vou colocar carregar aqui o meu celular, porque ele é usado como webcam. Aqui, ó. Vamos lá. Então, possivelmente, dessas 100 pessoas que a gente conversou, olhando que normalmente uma taxa média de comparecimento nas reuniões são de 70%, 60%, 70%, né? A gente sabe que se 100 pessoas compareceram, opa, cadê agendamento? Custo por agendamento, agendamento, aqui, agendamento. Então a gente sabe que se 100 pessoas compareceram e a gente teve ali uma média de 60%, vamos colocar 50% de comparecimento, no caso, né? 200 pessoas, 50%. É isso aí, né, pessoal? 200 pessoas agendaram no total e 100 compareceram. Beleza, pessoal? Só que daí tem mais métricas para preenchermos aqui no meio disso aqui, que é quantos por cento estão comparecendo? 50%. E aí você vai complementando aí, né? Custo por agendamento. Depois faz o cálculo ali. Provavelmente das 200 pessoas, umas 120 a 140, 150 pessoas talvez sejam qualificadas. Eu vou colocar aqui uma taxa de 120. Porque normalmente você vai ter um em torno ali de uns 50% de qualificados para uma taxa de comparecimento depois. Tá bom? Vamos manter os 50% para não confundir vocês. Vamos manter os 100. Possivelmente seja menos do que isso, é 50% dos comparecimentos, tá bom? 50 a 60% dos comparecimentos são qualificados, tá bom? Vou deixar os 100 só para facilitar. Então, beleza. A gente vai ter também, então, a taxa de cadastro nas páginas, porque não é os 200 que se cadastraram que agendaram. Sabendo que a taxa de agendamento ela é muito melhor, em torno de 80%,
Quanto que é 80% ali que dá do 200? Alguém é bom em matemática? Porque eu não sou, mano. Se 200 pessoas, no caso ali, se agendaram, quantas? E ela é 80% do valor, alguém sabe dizer quantas pessoas se cadastraram ou não? Aí ferrou, cara. Aí ferrou, mano. Se, se foram 280% é 160. Não, mas 200 já é 80%. Ah, tá. Não, aí ferrou. Hum, Dá 240 total, aí 200 é o que aí, você... ó, viu? Alguém é bom, hein? O rei da matemática aí. Veio da matemática, quem salvou a gente. Aqui. Pessoal, vou colocar em porcentagem agora, porque daí agora a matemática começa a ficar foda. E eu não sou bom em matemática. Beleza? Então a gente vai saber que o quê? Page view. A gente sabe que page view, comparado às pessoas que clicam no link, o page view que a gente vai querer é de 70%. No mínimo 70% de page view. Depois qualquer coisa a gente faz o cálculo ali com a IA. Então a gente vai querer 180% de page view, beleza? 1% de CTR é o que a gente vai querer. O CPM ideal que a gente busca sempre, pelo menos aqui na nossa operação, é de 40 a 60 reais. Esse é o CPM ideal que a gente busca. Beleza? Bré, Oi. tu botou o page view no Connect Rate, 70%. Sim, mano. É isso aí mesmo? O Connect Rate, ele é a porcentagem de pessoas que clicaram e visualizaram a sua página. Entendeu? Ah, tá, show. Aí ele é a porcentagem. Basicamente isso. Entendi. Então vamos lá. A gente vai aqui no CPM de média de 40 reais a cada 1.000 impressões, no caso, né? Mas beleza. Um CTR de 1%, ou seja, 1% das pessoas que dão impressão clicam no link. Beleza, pessoal? Custo por clique, cara, isso aqui é uma coisa que é muito relativa. Esse aqui é um dos problemas das métricas secundárias. As pessoas olham muito, a gente entre 40 e 60 reais, não é uma regra. Tem campanha nossa que com 90 reais performou bem, mano. Entendeu? Performou melhor do que a que tinha 50 pila de CPM. CPC é outra coisa. Pode ser que ela fique cara, pode ser que fique barata. Campanhas mais baratas tendem a funcionar melhor. Por isso que nos testes a gente busca o menor custo para o maior volume. Só que nem sempre é a regra. Por isso que a primeira coisa que a gente olha é para isso aqui, ó, é para o resultado, mano. Tá bom? Mas é uma coisa que eu quero dizer, não se apeguem às métricas secundárias, porque elas são extremamente relativas de negócio para negócio. Tá bom? Essa aqui é uma média já passei para vocês, mas é o quê? Vocês têm mapeado isso daqui, pessoal? Vamos deixar isso aqui de exemplo, né? Qualquer coisa depois a gente termina de complementar para vocês não ficarem sem. Na hora de receber material de apoio vai estar completinho isso aqui. Tendo todas as métricas aqui, mano, a gente vai saber exatamente como ter previsão do que fazer, do que vai acontecer e de como ter contingência. Por quê? Previsão do que fazer. Primeiro vamos entender do que vai acontecer. O que vai acontecer? Tendo as métricas, eu vou saber que se eu colocar tantos reais, por exemplo, normalmente um custo por... Cadê? Custo por cadastro, normalmente a gente gosta de um custo de 20 a 25 reais. Vamos colocar aqui 25 reais. Beleza? 25 reais. O valor convertido e valor por compra eu vou colocar também. Valor por compra. Se a gente vai ter uma taxa de 20% de conversão, quer dizer que a cada 10 pessoas que eu colocar, 2 eu vou fechar. Beleza? Então, se eu colocar 5, eu fecho uma. Correto? 25 reais. 25 vezes 5. 25, deixa eu ver, 50, 100 reais, né, mano? Não, 125. 25, 50, 75, 100, 125. Isso aí. É isso, é isso. Em tese, quando eu coloco 125 reais, sai uma compra de R$ 1.000. Sai uma compra no valor médio de R$ 1.200. Num ticket comum que eu indico o pessoal começar hoje em dia.
Então vamos colocar assim. Então a gente sabe que ó, o que vai acontecer? Se eu colocar dos R$ 125, eu vou gerar 5 cadastros a R$ 25 cada para ter um fechamento médio de R$ 1.200. Essa é uma métrica base, entendeu? Hoje estão um pouco mais caros os custos, tá bom? Não é tão fácil assim, mas, tá bom? É extremamente possível. Grandes empresas até têm isso no início de um funil, antes de escalar. Brian, Oi. mas para quem quer rodar o SCA, você tem alguma recomendação de valor de investimento mínimo? R$ 800, cara. R$ 800. R$ 800 é o mínimo para você começar. Com a minha experiência, hoje eu Uhum. vejo que é completamente possível você ter resultado. Por quê? Normalmente, o CPA máximo que você vai querer pagar é metade do valor do teu lucro. Então vamos supor assim, cara, você está começando uma operação e você tem R$ 1.500 o teu funil, vamos colocar assim, entendeu? Para facilitar as coisas. R$ 1.500 o funil. Ou R$ 1.000, seja, R$ 1.000 o valor da prestação. Beleza. Você vai ter 100% de lucro na maioria das vezes, né? Por quê? Porque você não está tendo gasto, você está começando agora. Seu único custo vai Uhum. ser o custo no Ads. Então, o que vai Sim, sim. acontecer? 50% de lucro vai ser R$ 500. Você sabe que o teu CPA ideal é R$ 500 para uma venda. Entendeu? Uhum. Só que há a possibilidade de começar a primeira vez, errar, passar a ter uma gordurinha. Essa gordurinha pode chegar até R$ 300, quase dobrar o valor. Mas por quê? Porque você está aprendendo. R$ 800 é mais do que suficiente para você gerar resultado. Entendeu? Pode crer, pode Eu crer. vejo que menos do que isso é muito arriscado. Eu digo que 800 por quê? Porque hoje em dia, normalmente, o pessoal que investe pouco e tem resultado, o pouco é R$ 800 no mês. Para poder ter um resultado de mais de R$ 5.000. Só que, Uhum. aí vem um adendo. Esse valor de R$ 5.000 mínimo que a gente consegue, investindo 800, no caso, ele normalmente vem após ali os 15 dias. Então, antes de 15 dias é só teste, a gente não tem resultado. Depois dos 15 dias, a Ah, gente sim, começa sim. definitivamente as vendas. E aí E entra uma assim, gestão muito forte de orçamento, cara. Orçamentária, que é o que eu vou falar mais pra frente. Para você não cometer o erro de não estar dando resultado e se desesperar. Não, é uma fase comum, que eu já vou explicar. uhum. Entendeu? Mas você comentou do valor mínimo, mas existiria um valor ideal também? Se você fosse começar hoje, Um qual ticket seria o seu. valor ideal Um ticket seu. no ticket? Entendi. Então, se Beleza. é R$ 1.000, R$ 1.000. Se é 1.200, 1.200. Óbvio Uhum. que a gente vai ter que olhar assim, ó, entre o valor ideal para quem não tem grana e para quem tem grana. Para quem não tem grana, o valor ideal seria um ticket. E o valor mínimo, os 800. Agora, para quem tem grana e definitivamente está construindo um negócio, eu sempre digo, o valor ideal é R$ 5.000. Porque você está construindo uma empresa. Só que, Pode novamente, você crer. tem R$ 5.000 para colocar, no mínimo, de valor ideal? Não tem. Então vai ser um ticket seu. Entendeu? Show de bola, cara. Obrigado. É isso. Então, cara, pensamos aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter previsão do que vai acontecer. Eu sei que se eu colocar tantos reais, vai me voltar tantos reais através dessas métricas. E eu sei que se eu jogar 10 pessoas para o meu time de vendas, eles vão converter dois em clientes. Entendeu? E desses dois, eu sei que eu vou ter mais dois para fechar daqui 1, 2, 3 meses. E eu sei que 60 eu vou perder. Que 6 eu vou perder. Perdão. Entendeu? Então isso a gente vai ter previsão do que vai acontecer. Deu para entender a primeira parte? Então a gente monta o funil escrito, se você puder até desenha ele, cara. Monta o funil e acho muito bom aquelas plataformas de relatório que além de mostrar as métricas, mostram um funil. Você monta um funil e vai entender primeiro o que vai acontecer. Vamos lá, o que vai acontecer? E aí entra naquela lá de ação e reação. Se eu fizer X, vai acontecer Y. Mesmo que seu funil esteja ruim. Então vamos supor, você está colocando aqui, ó, R$ 500 e não voltou nenhum contrato. Mas você sabe que está colocando esses R$ 500 10 reuniões, né? Então você sabe que se eu colocar R$ 500 vai me vir 10 reuniões, pelo menos.
Faz sentido? Então o negócio, primeira coisa do funil é o que vai acontecer. Entender o que vai acontecer, daí vem o que fazer. Aqui é onde as pessoas erram. Porque elas olham o negócio e elas não tomam uma decisão baseada em dados. Isso aqui eu quero que vocês prestem atenção, ó, pessoal. Foca aqui. Vamos para um exemplo fictício aqui. Vamos lá. Eu estou com as métricas padrões, tá bom? E eu não estou tendo resultado. Resultado em quê? Em vendas, né? Então eu fui lá e eu coloquei R$ 500, que é um ticket. Vamos lá. Não, eu fiz o que o Brian mandou, eu coloquei R$ 800. R$ 800 eu não tive nenhuma venda. Se chegou nesse estágio, parabéns, você é burro. Não pode chegar nisso. O que vai acontecer? Você tem que mapear o seu valor ideal de compra. Vamos supor, hoje em dia eu sei que a média está para uma venda de 1.500, tá? A média de R$ 300, 300 a R$ 500 de valor de compra, mano. Então vamos supor que é R$ 300. Você gastou R$ 300 e não saiu nenhuma venda. O que você vai fazer? Você vai vir e desbancar esse funil por completo. Quantas pessoas eu alcancei? Né? Vamos fingir aqui, vamos supor que a gente alcançou 10.000 pessoas. Tá bom? Um CPM de R$ 60. Tá bom? Vamos lá. Então a gente alcançou 10.000 pessoas e teve 1% de CTR. Das 10.000 pessoas, significa que eu tive 1% é 100, né? 100 impressões no total. E eu estou pagando R$ 60 para cada 1.000 impressões. Deixa eu ver se está batendo essas contas. R$ 60. Tive 100 impressões. Ih, vai acabar a chamada em 15 minutos. Puta, eu esqueci de entrar no Google Workspace, mano. Tá, faz parte. Depois eu crio um novo link e eu mando lá depois qualquer coisa, tá? Enfim, vamos supor. Tive 100 impressões aqui. Tá, depois eu vejo CPM. Beleza, pessoal. Dessas 1.000 impressões que eu tive, vamos supor que eu tive uns 10% de clique no link, cara. Ou seja, mais 10 pessoas clicaram para ir para o meu link. Vamos supor só. Entendeu? Métricas ruins aqui para nós. Das 10 pessoas que clicaram, se a gente tem 80% de page view, 8 pessoas chegaram a visualizar a minha página. Tem um connect rate 80%, que esse é o ideal, tá bom? 70 é o mínimo, 80 é o ideal, para cima tá perfeito. Beleza? Vamos supor que a taxa de cadastro, pessoal... Eita, cadê? Eu não coloquei aqui cadastro. Não coloquei, perdão, cadastro. Vamos supor que das 8 pessoas, 6 se cadastraram. Beleza? Isso vai dar aproximadamente o quê? 75% das pessoas? Não vou saber exatamente agora, não vou preencher para não preencher errado. Tá bom? Deixa eu retirar isso daqui. Então, dos 6 cadastros que eu tive ali, beleza? Cadê? Eu agendei 50%, ou seja, 3 pessoas agendaram comigo. Das 3 pessoas que agendaram, 2 eram qualificadas. Realizei reunião com 2. E eu não fiz nenhuma venda. Mas 2 eram qualificadas. Eu tenho uma venda futura porque um falou que vai conversar com o sócio. Eu tenho 2 vendas perdidas. Taxa de conversão de 0%. Beleza? Taxa de percas 75%, eu acho, né? Enfim, valor convertido 0. Valor de compra deveria ter sido R$ 300. Por exemplo, né? Não chegou a gastar R$ 300 isso aqui, mas vamos supor, analisando esse funil, a gente vai começar a ver como identificar o que está errado aqui. Primeiramente, eu tive 100 impressões a 1% de CTR, significa que eu estou bem, 1% de CTR é ideal. É legal, está indo bem até o presente momento, né? Agora, eu tive só 10% de clique no link. Isso é uma taxa ruim, tá bom? Aqui a gente já pegou o primeiro problema do funil, né?
Mas beleza, aqui está o primeiro problema do funil. Vamos analisar o resto dele aqui. Opa, deixa eu colocar uma cor mais... Aqui. 8 pessoas visualizaram, connect rate é 80%. Tá legal, não tem problema nenhum. 6 pessoas se cadastraram, tá legal também, não tem nenhum problema. Das 6, 3 agendaram, tá dentro do esperado, né? 2 pessoas eram qualificadas, está dentro do esperado. Nenhuma fechou comigo, tá dentro do esperado também. A média são 5 reuniões, não somente 2, né? Um ainda ficou para venda futura, se eu fechar tá perfeito, e 2 eu perdi. Brian, se até o momento está tudo certo, qual que é o problema do meu funil? Qual que é o problema do funil aqui, pessoal? Alguém responde. É a taxa de clique. Por quê? Porque ela está muito baixa em compensação com as pessoas que estão dando impressão. E aí aquele negócio, faltou volume. Se faltou volume, eu não estou alcançando as pessoas corretas. Beleza? Fez sentido essa primeira simulação errada? Então aqui, ó, eu vou entrar na primeira do o que fazer. Se isso aqui está ruim, preciso fazer aquilo. Então, se isso está ruim, eu faço aquilo. Aquilo o que é? Aquela solução. Vou colocar aqui, ó, X solução, X ação, enfim. Fez sentido, pessoal? Agora, vamos supor que não, que a gente teve aqui, ó, 60 pessoas que clicaram. Foi ótimo, 60 pessoas clicaram. Das 60, a gente teve aqui 40%, 40 pessoas deram page view para nós, por exemplo. Entendeu? 60, 40, é isso aí. Vou colocar 40, 50, vamos lá. 50 pessoas deram page view para nós. Das 50, 20 pessoas se cadastraram. Ou melhor, não, vamos deixar menos ainda. 12 pessoas se cadastraram, 10 pessoas se cadastraram. Vamos lá. 10 pessoas se cadastraram apenas. Beleza? Aí segue o funil normalmente, né? Das 10, 5 agendaram. Das 5, a gente realizou só 3 reuniões. Tomamos 2 no show aqui, né? Dos 3, 2 eram qualificados, segue o funil normal e não teve vendas. A gente vai desbancar o funil aqui. Qual que era o problema aqui, pessoal? Cadê? Alguém sabe me dizer qual que era o problema nesse caso aqui? Cadastro. Exatamente, o cadastro. Por quê? Bastante pessoal viu, mas nenhuma se cadastrou. Qual que é a solução aqui? Acho que esqueci de dar a solução no outro, né? Se o problema está sendo a quantidade de pessoas que clicam no link, a CTA não está boa. O motivo para eles clicarem não está claro. O benefício que eles vão receber não está claro. Então você tem que deixar isso mais claro no próximo criativo e na próxima CTA. Agora, se a quantidade de pessoas que estão se cadastrando não é condizente ao que deveria estar, o que você precisa fazer para aumentar o cadastro? Por que ele tem que se cadastrar no seu funil? Você tem que responder isso para ele. O que eu ganho me cadastrando nisso? Você tem que deixar mais claro qual benefício ele vai receber. Entendeu? E aí você resolve. Agora vamos supor que das 50, 30 se cadastraram no meu funil. Né? 30 não, 40. E das 40 aqui, entendeu? Vamos colocar que, por exemplo, a gente agendou dessas 40 ali no caso, 25 reuniões. Mais que 50%. Maravilhoso, né? Vou deixar 50% para não confundir vocês. Dessas 20 pessoas que agendaram, né? A gente teve uma taxa de qualificados de 12. 12 qualificados. E a gente realizou 15 reuniões. Para facilitar. 3 pessoas nos deram no show. Foda-se. Fica aí sozinho. Não comparece. 3 não, 5, perdão, viajei. Tá aqui, hein? Tá indo bem. Mas nenhuma venda até agora. Aonde que está o problema aqui agora? Na reunião de vendas. Né?
Aí daí vamos colocar, venda futura, por exemplo, a gente tirou 5. 5 pessoas possivelmente vão fechar com a gente, e 10 não. Problema na reunião de vendas. Aí olha aqui, quantas pessoas ficaram para venda futura e quantas não fecharam? Ah, a gente teve 10 vendas perdidas e 5 futuras. Né? Numa taxa de 15 reuniões realizadas, a gente deveria ter pelo menos 2 fechamentos. Né? Pelo menos 2 fechamentos. Perfeito? Mas não teve. Então, qual que foi o problema? Vendo que teve 10 vendas perdidas, não estamos fazendo uma boa reunião. Mesmo que tenha 5 vendas futuras, a gente não tem certeza. No caso, né? Porém, aí entra uma controvérsia. Se tem 10 vendas futuras, se tem 10 vendas futuras e 5 perdidas, significa que, olha, possivelmente minha proposta não está atraente para fecharem na call. E aí eles estão tendo que ir para frente e aí gera objeção. E aí aqui você começa algo mais a fundo em aula de vendas, beleza? Que daí você começa a se aprofundar na sua reunião de vendas, o que melhorar dentro dela, beleza? Mas está fazendo sentido, pessoal? Então, aqui nesse caso, a gente vai mapear todas as métricas do funil e identificar o que está muito baixo. Basicamente isso. Então, daí a gente vai saber se essa métrica aqui, ó, se isso aqui, ó, se eu estou tendo muita reunião realizada e pouca venda, ou se eu estou tendo muito agendamento e pouca reunião realizada, se eu fizer Y, eu vou resolver esse problema. Entendeu? Agora, se isso está bom, eu devo mexer? Que é o quê? Tem coisas que está boa, por exemplo, eu estou tendo aqui, ó, 15 reuniões realizadas e uma venda feita. A cada 15, uma venda. Não é bom, mas também, tá, pelo menos estou vendendo. Dá para mexer? Devo mexer? Deve mexer, dá para melhorar muito bem. Mas, por exemplo, se tem 15 e você fez 4 vendas, para que eu vou mexer? Mantenha o funil assim. Entendeu? Essas são as perguntas que você se faz. O que eu preciso melhorar, otimizar, se está ruim, se está bom, o que eu devo mexer. Beleza? E sempre se pergunte, por que, por que eu estou fazendo isso ou fazendo essa ação, né? Por que eu vou mudar meu script de abordagem para agendar a reunião? Porque a quantidade de pessoas que cadastram e as que estão agendando é muito diferente. Está muito baixa a quantidade de pessoas que agendam. Por que eu vou trocar o gancho, o hook do meu criativo, que é os primeiros 5 segundos? Né? Por que eu vou trocar? Porque a quantidade de pessoas que estão clicando não está boa. As pessoas não estão se interessando, por exemplo, né? Ou a quantidade de impressões está muito baixa. Por que eu vou trocar a copy da minha página? Porque a quantidade de pessoas que vêm não é a mesma que se cadastram. No caso, não é ideal. Então, por que eu estou fazendo isso? Para você saber tomar uma boa decisão. Fez sentido até aqui, pessoal? Me Sim, responde. sim. Sim. Beleza? E aqui a gente consegue ter o que agora? Contingência. Que é o quê? Se eu fizer X, evito Y. Que aí entra o quê? Cara, então quer dizer, daí, por exemplo, né? Você faz o agendamento manualmente no WhatsApp. Só que você não consegue chamar as pessoas até 15 minutos depois que elas se cadastram. Então quer dizer que se eu fizer uma automação para ela ser chamada automaticamente quando se cadastra no WhatsApp, vai melhorar a minha taxa de conversão? Sim. De conversão em agendamento? Sim. Então eu vou fazer isso. Porque eu estou evitando de ter uma taxa de agendamento baixa. Entendeu? Se eu colocar na minha página de vendas escrito o botão clique aqui para se cadastrar, eu vou evitar de criar confusão e a pessoa não clicar no link por confusão? Sim. Então você vai criar uma contingência para isso. Faz sentido o que seria a contingência, pessoal? É você tomar alguma ação que evite algum tipo de problema na frente. Entendeu? Fez sentido até o presente momento? Fez sim, fez sim.
Vocês fazem muito, o cliente de vocês fazem para WhatsApp, né? Você fala levar o cliente pro WhatsApp, é isso? Não, para o cliente de vocês também. Essa aqui foi uma simulação pro Ah, funil de sim, sim. vocês. Agora é para o cliente, né? Para se alguém ainda ter dúvida, né? Para o cliente de vocês, por exemplo. Como que seria para o cliente de vocês? Alcance. Vamos supor, eu vou colocar os meus clientes que são donos de lojas de imóveis, né? Quantas pessoas eu alcanço? Impressões. É aquele padrão aqui. Deixa eu até copiar aqui. CTR, CPC. E aí, beleza? Aqui. Brian, Oi. mas isso aí é só para negócio local ou para outro, tipo, pode ser para e-commerce, outros Para qualquer modelos? coisa, mano. Você sabe substituir. Eu vou dar um exemplo de substituição aqui agora. Que aqui, ó, aqui foi, por exemplo, para landing page, ó, captação para landing page. Uhum. Captação, eu vou colocar aqui, ó, captação para WhatsApp, por exemplo, que é para o cliente de vocês. Aí vocês vão colocar as métricas do cliente de vocês. Então, alcance, CPM, impressão, clique, CTR, CPC. Isso aqui é o padrão sempre, entendeu? Isso aqui sempre vai ser um padrão. Eita, só deixa eu... aqui. Isso aqui sempre vai ser um padrão inicial, só que depois disso é que vem as métricas do cliente de vocês. Para o WhatsApp, por exemplo, no caso aqui, ó. A pessoa clicou, daí vai ter o que, ó? Mensagem iniciada. Beleza? Quantas mensagens iniciou? Custo por mensagem iniciada. Quanto eu estou pagando por cada mensagem que inicia? E aí vem o funil de vendas normal, né? Qualificação. A cal vai cair aí, mano, agora. Pô, eu vou mandar uma outra pra vocês lá, mano. Porra, eu esqueci. Não esquece de salvar, não. Não, de boa, eu tô gravando tudo. Eu vou mandar lá no grupo, mano. Acessa lá no grupo de novo. Caramba, cara, eu esqueci desse troço, mano. Peguei a conta errada ainda. Depois eu arrumo isso. Vou mandar aqui no grupo. Ó, pessoal. Pô, dei um mole, cara, nessa aqui, olha. Entrei atrasado e ainda dei um mole desse. Primeiro eu vou aceitar o pessoal aqui. Mas comenta pra mim, pessoal. Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Fazer uma simulação rápida daí para, por exemplo, cliente WhatsApp, já falo sobre e-commerce e aí vamos para os tirar dúvidas. Mas não tem segredo, você tem que montar o funil de vendas, seu, de quem é o SCA que está sendo rodado, né? E aí você vai metrificar as coisas, basicamente isso. Metrificando tudo não tem erro, entendeu? Ai, ai, perfeito, vamos lá. Então, voltando à explicação, deixa eu continuar compartilhando aqui. Vamos lá. Então daí aqui, daqui para frente eu não vou colocar mais, enfim, daqui para frente continua um funil normal, pessoal. Faz sentido? Então, cara, por exemplo, captação de WhatsApp seria isso daqui, um funil que vocês iam analisar. Quantas pessoas eu estou alcançando? Qual o meu CPM, as impressões, cliques, CTR, CPC? Quantas mensagens estão sendo iniciadas? Quanto eu estou pagando? E aí vem o funil de vendas.
Dessas pessoas que iniciaram a mensagem, quantas são qualificadas? Quantas estão, né, realizando uma reunião de vendas? Quantas estão comparecendo a uma reunião? Quantas fecham? Quantas não fecham? Etc. Entendeu? Se fosse dar o exemplo para um e-commerce no lugar de mensagens iniciadas, né? Quantas visualizações, né? Vamos supor que é direto para um produto específico de e-commerce. Quantas visualizações de checkout? Custo por visualização de checkout. Beleza? Então, para e-commerce, por exemplo, o custo por visualização de checkout, compras, taxa de compras, de conversão no caso, né? Connect rate. Por exemplo, seria para um e-commerce essas seriam as métricas. Então você vai pegar todas as métricas que você tem do seu funil, do funil do seu cliente, enfim, do que você está trabalhando, todas elas, sem exceção, vai colocar dentro de um relatório, vai montar esse funil visualmente, monta visualmente, desenha ele no papel se precisar, coloca as métricas e você começa a ler os números. Né? Se está muito distinto, se o número está muito abaixo, se está errado, o que está acontecendo, e você vai ter clareza. Entendeu, pessoal? Se eu for dar para vocês agora um exemplo prático, uma análise de funil, numa das minhas lojas, vou parar de compartilhar aqui agora, tá? Minha loja de móveis, para quem não sabe, eu sou dono de uma loja também, tá bom? Na minha loja de móveis, cadê? Só fixar isso daqui. Na minha loja de móveis, a gente estava fazendo anúncios para WhatsApp, entendeu? E a gente tinha métricas muito boas. O que acontece é que, do nada, por algum motivo, o Facebook decidiu que eu estava tendo 40 pessoas clicando para ir para o meu WhatsApp, só que só 5 conversões. Só 5 pessoas me enviaram mensagem, das 40. Isso não era uma coisa comum, só que estava acontecendo há quase 2 semanas já. De um volume muito grande de pessoas e não estava chegando mensagem no dia, entendeu? E eu sabia que se entrasse 40 pessoas clicando, no mínimo 30 pessoas tinham que me enviar mensagem. Aí, no caso, a gente identificou o problema do meu funil. Era o connect rate entre o Facebook e o WhatsApp. Só que como eu não controlo isso, automaticamente eu tenho que tomar uma decisão. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Né? Agora eu quero que alguém me diga. Quero ver se alguém aqui levanta a mão. Se você estivesse com o mesmo problema, algo que nunca aconteceu, de 40 pessoas clicarem para ir para o seu WhatsApp e nenhuma ir, todo santo dia, ou se ir muitas poucas pessoas, o que vocês fariam? Tem alguém aqui que levanta a mão, que se propõe a responder? Mudar o canal de vendas do WhatsApp para outro. No caso de aquisição que a pessoa cai, né? É. Exatamente. Daí a gente testou duas coisas. Primeiro, mensagem para social selling, né? Direct do Instagram e Messenger. E cadastro nativo, no caso, né? A gente testou, as duas funcionaram muito bem. Só que daí vem a questão. Mensagem estava dando muito mais volume. Em compensação, mesmo que cadastro gerasse menos volume, trazia pessoas melhores qualificadas. Então eu fiz isso dali, entendeu? Eu fiz isso e simplesmente funcionou. E a gente, além de ter melhorado, aumentamos o nosso faturamento. Então a gente saiu muito fácil aí de um faturamento X e aumentou muito ele para Y. Entendeu, pessoal? Só que isso foi possível porque eu analisei e eu vi qual que é meu problema. Meu problema é X. Como que eu resolvo? Trocando o meu canal de aquisição. Se o WhatsApp não está funcionando, eu vou colocar para outro. Aí eu vi o Sam falar ali, ó, jogar para um BioLink? Não. Porque quando você está na fase de captar um cliente, você tem que deixar o mais fácil possível o primeiro contato entre vocês. Porque você quer primeiro cadastrar ele na sua base para infernizar a vida desse cara. Entendeu? Então o que acontece? Quando você joga para um BioLink, você está dando múltiplas opções para ele. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai poder escolher o que ele quer.
Quando ele pode escolher o que ele quer, aí vem aquela questão da procrastinação. Ele pode simplesmente pensar, depois eu vejo isso aí, e nunca mais volta. Quando você dá uma única opção, por exemplo, quando você dá somente um direct do Instagram, ele vai direto pro direct com uma mensagem pronta, ele só clica em enviar. Acabou, tá feito o trabalho. Se ele tem interesse, ele vai te enviar mensagem. E aí um vendedor, um SDR, tem a missão, né, a função de qualificar essa pessoa para você. Faz sentido, pessoal? A gente jogou para cadastro. O que acontece? Então a gente joga para cadastro a pessoa. Tem uma SDR que ela somente recebe as pessoas do cadastro, liga para elas, aplica o script de posicionamento, autoridade e qualificação instantânea da minha empresa e ela manda para a gente só os qualificados. Entendeu? Basicamente isso. E no final das contas melhorou. Eu provavelmente nunca mais vou voltar a jogar para o WhatsApp, para negócio local. Ô, Brian, como que você faz a escala, hein? Tem, vamos supor, R$ 1.000 para investir, achou o público, achou o criativo. Aí como que você divide as campanhas em escala? Cara, a escala normalmente eu só coloco grana, tá ligado? Que daí vem a questão, normalmente a grana que você mais gosta no início, você vai gastar em teste. Então, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 para colocar, eu vou gastar 150 em teste de criativo, mais 150 eu vou torrar em teste de público. Entendeu? Mas o que? Você duplica conjunto, Cara, eu aumenta o normalmente orçamento? eu testo os dois também. Meu teste ele só acaba depois que eu sei exatamente o que gera a venda. Então eu testo o criativo e testo o público. Descobri o que vai funcionar, o que me converte mais, aí vem o teste AB, né? Que vai ser o quê? Eu vou colocar uma campanha duplicada, eu vou duplicar conjunto, né? Outra eu vou criar uma campanha nova e a outra eu vou, por exemplo, né, aumentar o orçamento. Então eu faço 3 tipos de testes. Eu deixo rodar por pelo menos mais 5 dias ali. E aí eu Então vejo o até que para vai dar. escalar você testa, então, né? Exatamente. Pode Porque daí eu crer. entendo. Porque, cara, assim, na minha loja, o que mais funciona é torar o orçamento. Se eu duplicar, caguei, mano. Além de não funcionar, vai parar de funcionar literalmente na minha loja. Se eu duplico, mano, seja campanha ou conjunto, além de